A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, o Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que abençoa a vida na terra, que escreve o nome livre da vida e leva para o céu de glórias através da sua morte e cruz, para que o aceita como muito suficiente Salvador da sua vida, a elogie sempre eternamente toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aperfeiçoando o caráter antes de obter o sucesso. Toda a criação de Deus, Deus criou para se obter sucesso, mas com o homem e com a mulher, que é a imagem e semelhança de Deus, Deus trata diferente. Deus faz promessas, porque Ele é fiel para cumprir sua palavra, mas antes da promessa chegar, Deus abençoa para que as pessoas venham a ter o caráter lapidado, transformado, até chegar o dia e a hora que Deus quer abençoar. Glória a Deus. José, no Antigo Testamento, se tornou governador do Egito, mas antes de José se tornar um governador do Egito, José teve o caráter transformado. José foi julgado na casa de Potifar, julgado pelos seus irmãos, lançado em uma cova, julgado na prisão, até se tornar governador do Egito. Moisés, o maior estadista da história, um homem que libertou através do poder de Deus na sua vida 2 milhões do povo hebreu. Antes de Moisés se tornar o maior estadista da história, o libertador, Moisés teve o caráter transformado. Davi, um dos 3 maiores reis da história, antes de se tornar um rei, Davi passou pelo processo para se tornar o rei de Israel. No Novo Testamento, os discípulos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também passaram por processo, por transformação, para levar o Evangelho ao mundo. E hoje não é diferente. Quando Deus quer abençoar alguém, primeiro Ele trabalha o caráter, Ele trata o caráter. Deus conhece os outros bilhões de habitantes que tem na terra. Deus conhece mente, vontade, desejo de coração e o caráter de todos os habitantes. O Salmo 139 diz que Deus não conhece desde a concepção, antes de nascermos, mas Deus quer trabalhar o nosso caráter, para que Ele venha abençoar naquilo que Ele nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, esse vídeo áudio aqui eu estou fazendo para abençoar a sua vida, mais um vídeo áudio que eu estou fazendo para a honra e a glória de Deus, aperfeiçoando o caráter para se obter sucesso. Isso é importante. Você aperfeiçoa o caráter antes de obter o sucesso. Caráter primeiro, transformação, maturidade, para depois vir a bênção de Deus e o sucesso, porque Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Aceite nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré, como Salvador da sua vida, para Ele salvar você, sua casa e sua família, batizar você com o Espírito Santo, abençoar você com a vida na terra e depois levar para o céu eterno de glórias. A Ele hoje sempre, eternamente, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém! Deus é fiel. A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré, o Filho do nosso Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, para termos o direito de morar eternamente no céu eterno de glórias, através da sua morte de cruz, para que o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus Cristo Nazaré cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, para aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador da sua vida. Quando alguém se converte, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua alma estará salva. É a maior garantia da vida do ser humano. É a salvação da alma. Foi por isso que Ele veio, para morrer por mim, por você, pelos nossos familiares, na cruz do Calvário, para darmos a vida eterna. E não irmos para o inferno, que é a morte eterna, mas para o eterno céu de glórias. Adorar o nosso Deus face a face eternamente na beleza da sua santidade e desfrutar das maravilhas que Deus tem preparado para nós, onde olhos nunca viram, ouvido não ouviu, não chegou na mente de nenhum ser humano, nenhuma mente imaginou, nem em nenhum coração de um ser humano, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, porque Ele é Deus. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e no universo. É Ele que salva, Ele que abençoa a vida na terra, Ele que livra, Ele que cura, Ele é Deus. Ele viu o melhor que Ele tinha, seu Filho, Jesus Cristo Nazaré, para dar vida por mim, por você e por toda a humanidade na cruz do Calvário. O aceite como o único suficiente Salvador da sua vida. Para Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Abençoar a sua vida na terra. Preparar você para a obra dEle aqui na terra. Batizar você com o Espírito Santo dEle
e abençoar você, sua casa, sua família, com salvação, não só para você, mas para toda a sua família. E na sua saída daqui da terra, através da morte, da vida material, ou através do arrebatamento da igreja, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você irá para o céu eterno de glórias. Isso é a maior riqueza, a maior virtude, isso é tudo na sua vida. A nosso Pai Santo, eterno Deus maravilhoso, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E ao Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e sempre e eternamente. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que é a maior riqueza das nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, quando aceitamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Glória a Deus. Aperfeiçoando o caráter antes de obter sucesso. Está aqui mais um vídeo áudio meu. Eu faço alguns vídeos, faço shorts do YouTube, são vídeos de 3 minutos, faço vídeos normais e eu estou inovando. Eu estou fazendo vídeos áudios. O que é um vídeo áudio? É um vídeo, como você vê aí, está um caderno que eu escrevi. O tema, aperfeiçoando o caráter antes de obter sucesso. Você vai olhar a imagem parada, mas é um vídeo com a imagem parada. E você escuta aquilo que eu vou transmitir para você, que Deus colocar na minha boca, aquilo que Deus me prepara para eu abençoar você, sua casa, sua família e toda a humanidade, através da santa palavra de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele opera milagres e maravilhas, porque Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Ele faz coisas grandes na vida das pessoas, das famílias. Ele é Deus. Aperfeiçoando o caráter antes de obter sucesso. Deus ama abençoar. Ele ama abençoar. Mas Deus, primeiramente, transforma o caráter de alguém antes de Ele levar a pessoa a ser abençoado na vida. Transformar o caráter é importante na vida. Deus transformou o caráter de Moisés. Deus transformou o caráter de José. Em Gênesis 41, José se torna o governador do Egito. Lá em Gênesis 41 até o 43, verso 41 e 43, o faraó, ele chama José. E ele faz de José o governador do Egito. Ele nomeia José como governador. Ele coloca um anel de autoridade em José. Mas José, antes de chegar a ser o governador, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi julgado na casa de Potifar. Ele foi julgado na prisão. E Deus estava trabalhando no caráter de José, a pessoa de José. E quando ele se torna governador, ele é abençoado. Ele abençoa a sua família, ele abençoa a nação que não era só o Egito, e abençoa o seu país, que estava passando por uma grande fome, uma grande seca. E abençoa as cidades circunvizinhas. E José se torna o governador. Deus trabalha o caráter para depois ele vir abençoar. No Novo Testamento, homens de Deus, os discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também tiveram seus caráteres trabalhados. Todos tiveram. Um deles em destaque aqui, quero destacar Pedro, Simão Pedro. Em Lucas capítulo 5, verso 10, diz assim a santa palavra do Senhor. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus diz a Pedro que ele será pescador de homens. Pedro era um empresário, Pedro era dono de uma companhia de pesca, junto com seu irmão André. Seu irmão André apresenta Jesus a Pedro. E Pedro, que era um empresário de uma companhia de pesca, se torna pescador de homens. Ele passa a servir a Deus. Ele é impactado pelo santo poder de Deus, pela palavra que saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus vivo. Aleluia, glória a Deus, falando com Pedro. E Pedro é impactado com a palavra que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir dali ele se torna pescador de homens. Pedro era um homem ignorante.
Quando Jesus, antes de ser crucificado, ele ia ser preso. E um dos soldados romanos, chamado Malco, chega para prender Jesus e Pedro puxa a sua espada e corta a orelha de Malco. Mas Jesus coloca a orelha de Malco no lugar e manda Pedro embainhar a sua espada. Pedro era um homem de temperamento forte, mas Jesus trabalhou o caráter de Pedro e depois o abençoou. Aquele mesmo Pedro, que era um homem ignorante, lá na frente, onde ele passa, a sua resta cura, liberta as pessoas. A resta de Pedro, através do santo poder de Deus na vida de Pedro, opera milagres. Porque Deus era na vida de Pedro, mas antes dele ser abençoado, ele teve o caráter transformado. Deus quer abençoar, ele ama abençoar, mas ele trabalha primeiro o caráter. Quero abordar aqui, é um conhecimento meu, que eu aprendo, para transmitir para você, com base no tema, aperfeiçoando o caráter antes de obter sucesso. Sucesso é algo muito importante. Para você ter sucesso, que é bênção de vida, você tem que primeiro se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, louvar, jejuar, buscar Ele, adorar-o na beleza da sua santidade, servir a Deus, ser obediente a Deus, fiel a Deus, e Ele vai lhe abençoar de acordo com o seu querer e a sua vontade, porque tudo é dele, de acordo com o projeto que Deus tem na sua vida. Você será uma pessoa abençoada, aonde Deus te colocar, da maneira que Ele quiser, como Ele trabalhar com você, porque Deus trabalha com cada ser humano dessa terra de uma forma exclusiva, individual e diferente. Deus vai lhe abençoar. Mas antes, Deus vai trabalhar você, a sua pessoa, para você chegar ao sucesso e ser abençoado na vida. Pessoas já são abençoadas na vida. Só o fato de aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já é abençoado. Mas existem vários tipos de bênção. Espiritualmente você é abençoado, você obtém salvação. O Espírito Santo de Deus habita em você. Isso é tudo na vida. E Deus quer também lhe abençoar mais naquilo que você necessita na terra. Deus quer lhe abençoar na obra dele. Deus quer lhe abençoar na sua vida, nos segmentos de vida que você faz parte, nos ambientes que você faz parte, sobre o que você é na terra como pessoa, sobre a sua família. Através de você, Deus não só abençoa você, mas abençoa também toda a sua família. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus Pai Santo, Eterno, Poderoso e Maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Aperfeiçoando o caráter antes de obter sucesso. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus ama abençoar, mas Ele trabalha antes. Eu quero abordar aqui um dos maiores perigos, falar sobre os maiores perigos da nossa geração. As pessoas oram por sucesso, elas buscam sucesso, elas declaram sucesso. Eu já falei um pouco isso sobre um vídeo que eu fiz, um shorts do YouTube. Mas uma das maiores situações contrárias da vida é que o sucesso sem caráter, ele é perigoso. Eu já falei uma vez em um vídeo, o sucesso sem caráter, ele é mais perigoso do que o fracasso. O fracasso nos ensina, mas o sucesso, ele pode levar à destruição se você não tiver caráter. A gente vive um mundo que ele se alegra, ele busca a chegada, o sucesso. Mas um mundo que ele ignora a preparação. Isso não é bom. Antes do sucesso, transformação de caráter e preparação. Glória a Deus. Jesus é Ele que transforma nosso caráter. Ele é poderoso, Ele é grande. Glória a Deus. As pessoas querem plataforma de vidas, querem crescimentos, querem criar plataforma de crescimento, querem crescer, mas não buscam isso sem passar pelo processo. É necessário o processo. Sem processo, sem transformação de caráter não dá. Sem prestação de contas não dá. Influência sem integridade não dá. Mas Deus, em sua sabedoria, jamais concede a um indivíduo, a um servo dele, um crescimento em alguma área de vida antes de Deus desenvolver o caráter. José foi governador. Pedro e Simão, que eu abordei aqui, pescadores de homens. Mas o caráter foi trabalhado. Assim como Moisés, assim como Davi, para se tornar um dos 3 maiores reis da humanidade. Porque caráter, ele não é apenas um nome caráter. Ele não é. Caráter
ele é algo que está dentro de nós e precisa ser trabalhado. Caráter é muito poderoso. E nós, cada ser humano tem caráter. E o caráter precisa ser trabalhado. Sucesso, ele não é o problema. A promoção não é o problema. O aumento não é o problema. A exposição não é o problema. O verdadeiro problema é que você se transforma quando essas coisas acontecem. Esse é o problema. Deus, ele quer te abençoar, mas ele está interessado em que você está se tornando, em que você vai se tornar. Ele quer saber, porque ele já sabe, porque ele é Deus, ele vai no futuro e volta, ele conhece tudo. Mas o interesse de Deus, um dos interesses de Deus para te abençoar é a sua transformação. Sobre o que você vai buscar conquistar e está conquistando. Para entender o caráter é preciso você saber algo importante sobre a sua pessoa. Sobre quem você é. Qual é a sua pessoa. Quando você se conhece, você começa a ter um pouquinho de ideia sobre o seu caráter. Porque Deus conhece todo o teu caráter. Sucesso, ele é importante na vida. Mas tem algo mais importante que o sucesso. É os planos de Deus, o propósito de Deus para a vida. Isso é mais importante e mais poderoso do que o sucesso. Isso é importante na vida. A missão de vida, em cada indivíduo nessa terra, é a intenção original. O propósito de vida de Deus para cada ser humano nessa terra, a missão de vida que ele tem, é o propósito, a intenção original do Criador para alguma coisa. Quando Deus cria algo, ele cria com um propósito. Nada na vida é por acaso. Você não é um erro. Você não é um erro. Você não é obra do acaso. Você não é algo aleatório. Você não é uma coincidência. Deus age intencionalmente. Lá em Gênesis 1,16 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança, e domine ele sobre os homens. Observe a ordem. Imagem primeiro, domínio em segundo, semelhança antes da liderança, que é liderar, dominar sobre as coisas. Você precisa entender que a identidade, antes da autoridade, ela é importante. Você precisa criar uma autoridade, uma identidade, para depois você obter autoridade. Não se tem autoridade antes de transformação de caráter e se obter identidade. Deus manda você dominar. Dominar as coisas. Nem todo mundo nasceu para liderar. Nem todo mundo nessa terra vai ser uma liderança. Mas todos podem gerenciar em alguma área de vida. E aqueles que vieram para liderar, eles precisam também ter transformação de caráter. Em verdade, todo indivíduo, ele gerencia em alguma área de vida. Como em casa, no trabalho, na família. Deus é grande e poderoso. Deus não dá a responsabilidade ao homem antes de formar a sua natureza. O caráter procede comando. A imagem significa semelhança na natureza. A semelhança significa no comportamento. Deus queria que o homem pensasse, tivesse toda a intenção, a vontade dele. Mas através do pecado de Adão nós erramos. Mas através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os pecados que nós herdamos de Adão, que estavam na ordem genética de Adão, no gênero de Adão, ele nos purifica do nosso pecado. E você volta a ter a pessoa de Deus sobre a sua vida. Porque quando você aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus faz morar em você. Ele vai lhe orientar, lhe guiar durante toda a vida. De fato que Deus permite você tomar decisões. Glória a Deus. Mas que você venha tomar através do querer e da vontade de Deus para a sua vida. Deus ama você. Ele quer te abençoar. Mas Ele quer que você age de acordo com a vontade dEle. O domínio nessa vida, ele nunca deveria ser exercido sem a natureza de Deus. A natureza de Deus nas nossas vidas é tudo. Quando o domínio é separado do caráter de Deus, nasce a tirania. Sabe, ter Deus na vida é tudo. Quem está afastado de Deus
Não tem orientação de Deus necessária para viver. Caráter não é o que você pensa quando as pessoas estão olhando. Caráter é quem você é. Já falei isso em uma pregação minha. Caráter é algo muito poderoso, é algo exclusivo seu. Quando ninguém pode recompensá-lo ou puni-lo, isso é caráter, sobre aquilo que ninguém está vendo, sobre a pessoa que você é em oculto. Caráter é a expressão consistente dos seus valores. Não é apenas sobre reputação. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Isso é reputação. Caráter é o que o céu sabe sobre você. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode apontar o dedo para você. Nem tentar fazer uma avaliação sobre a sua pessoa. Porque só quem conhece perfeitamente é Deus. A reputação pode abrir portas. Mas o caráter determina quanto tempo você permanece na porta. Muitas pessoas confundem dons com caráter, capacidades, potencial com caráter. Eu sempre falo na obra de Deus, tem pessoas que têm dons, porque os dons são de Deus, mas não tem caráter. As pessoas erram, mas Deus não tem nada a ver com isso, na obra do Senhor. As pessoas se iludem com pessoas que têm dons. Nem todo mundo que tem dons espirituais tem caráter. Por isso você tem que vigiar, orar a Deus, saber a Deus quem é as pessoas. Na vida, os potenciais, as capacidades, as aptidões que Ele dá às pessoas atraem a atenção. Mas o caráter é que sustenta a influência. Os dons podem, a capacidade, a aptidão, te levar aonde o caráter não consegue te manter. É por isso que as pessoas talentosas caem publicamente. Elas ascendem através da habilidade, mas elas caem em ruínas pela sua falta de disciplina. Quando a disciplina está envolvida em você, quando você age com disciplina, você está agindo corretamente. Porque disciplina é algo que você tem que levar para o resto da vida. Deus, Ele ama abençoar. Deus ama abençoar. Deus, Ele abençoa você, Ele quer que você venha a promover sobre a vida, a sociedade, confiança. Que você venha mostrar que você é uma pessoa de Deus. Promover confiança é importante na vida. Quando você promove confiança perante as pessoas vão olhar você de um olhar diferente. A confiança, ela é construída através do caráter. Deus é grande, é poderoso. Deus, Ele nunca lhe dará autoridade se você não se vir a Ele, não ser obediente a Ele, e você tiver caráter, transformação de pessoa, aperfeiçoamento como pessoa, da forma que Deus quer te abençoar, para depois Ele vir lhe dar autoridade, lhe abençoar, e com isso vem o sucesso de vida. Autoridade sem confiança é algo perigoso. Lá em Gênesis 2,15, a palavra de Deus diz que Deus tomou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Isso foi com Adão. E Deus deu responsabilidade a Adão antes dele dar a expansão. O jardim era um campo de treinamento para Adão no mundo, nas minhas palavras. Antes de Deus dar a Adão um domínio global, Ele testou Adão com disciplina local. Adão estava no Éden. Ele não tinha o domínio no mundo todo. Ele não chegou a ter. Ele não tinha. Ele dominou depois, mas não naquele momento. Antes de Deus dar o domínio universal a Adão, Ele testou Adão com disciplina local. A disciplina local é muito poderosa, porque ela traz transformação na vida para levar você para outro ambiente. Glória a Deus. Deus sempre testa o caráter em pequena escala antes de liberar a influência em grande escala. Se você não consegue administrar a privacidade, abusará da publicidade. Se você não consegue administrar o pouco, administrará mal o muito. Jesus confirmou em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Jesus é grande. Glória a Deus. Entenda que fidelidade não tem a ver com o tamanho, tem a ver com consistência. O caráter é comprovado na pequena obediência repetitiva. Isso é caráter.
A obediência repetitiva sempre mostra o caráter de alguém. Sucesso não é dinheiro, não é fama, não é seguidores. Sucesso é a realização progressiva de um propósito valioso. Se você conquista tudo e perde o seu propósito, o céu considera um fracasso. E por isso que o caráter importa. Deus, Ele quer te salvar e quer te abençoar. E se você está salvo, que você permaneça salvo, para você ganhar o céu. Deus abençoará você em tudo aqui nessa terra. Mas Ele quer primeiro transformar o teu caráter. O caráter é o que mantém alinhado você com o seu propósito, com aquilo que Deus tem com você na terra. O caráter também mantém alinhado você em obediência e fidelidade a Deus. O sucesso tenta a se desviar. O caráter o ancora. O caráter é muito poderoso. O caráter mantém você ancorado sobre as coisas certas e corretas da vida. Isso é o caráter. Glória a Deus. A intenção original de Deus, de acordo com os versos aqui de Gênesis, nunca foi que o homem lutasse com um autocontrole antes do pecado. Adão tinha domínio sobre si mesmo. O pecado não apenas separou o homem de Deus, como também fragmentou internamente. A perda de caráter é a perda do autogoverno. Adão era um homem do céu na terra. Ele nasceu do pó da terra. Mas quando ele peca, nas minhas palavras, ele declara independência. Mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, 4.000 anos depois, nascido de uma virgem, Maria, Jesus Cristo vem à terra e dá a vida por nós na cruz. Ele pega aquilo que o inimigo tinha tomado de Adão, que era a autoridade, ele toma na sua morte, na cruz do Calvário. Honra e glória a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é grande e maravilhoso. Deus chega a Adão e o vê de uma forma legal antes dele pecar. Mas depois ele peca e Deus restitui 4.000 anos depois com Jesus. Adão, ele era um líder na sua área, mas era um líder local, mas não se tornou um líder universal porque ele pecou. Antes de algo maior acontecer, você tem que ter caráter na área que você está atuando. Para chegar à perfeição, Deus vai aperfeiçoar da maneira dele, e lhe abençoar, lhe expandir como ele deseja fazer com que você cresça na terra. Liderança começa com a autoliderança. Se você não consegue comandar seus pensamentos, não consegue comandar uma equipe. Se você não consegue controlar seus desejos, não consegue controlar os recursos, o domínio sempre começa dentro de você, antes de se manifestar externamente. O primeiro território que Deus espera que você governe é você mesmo. Você precisa entender isso. Entenda que disciplina é a expressão prática do caráter. O caráter tem que ter disciplina. Disciplina é escolher o que você mais deseja em vez do que você deseja agora. Isso é disciplina. Eu vou repetir. Disciplina é escolher o que você mais deseja em vez do que você deseja agora. É você lutar sempre por algo para chegar a tentar conquistar aquilo, se assim Deus permitir, se mantendo em disciplina. Disciplina leva as pessoas um pouco mais distante. Muitas pessoas querem sucesso, mas desejam ainda mais conforto. Elas querem resultados, mas resistem à rotina. Querem colher, mas evitam plantar. Deus não se pressiona com o que você começa. Deus é grande. Deus não se pressiona, porque Deus sabe de tudo sobre você. Deus quer que você mantenha a disciplina, a fidelidade, a obediência a Ele e a consistência todos os dias da sua vida. A consistência revela o caráter de um homem. Isso é importante. Se a Deus ser consistente, Ele é importante em todas as áreas da vida. Glória a Deus. Consistência abrange todas as áreas da vida. Mas, em primeiro lugar, é espiritual. É obediência, é fidelidade a Deus. Em consistência, sempre. Buscando agradar a Deus. Glória a Deus. Quando qualquer pessoa vir agir corretamente, essa pessoa está saindo de um nível para outro nível. Quando ela segue esse caminho, sempre agindo corretamente. Deus é grande. Como eu falei, José se tornou governador do Egito.
José tinha um sonho que Deus mostrou a ele, em visão. José tinha uma grandeza, mas o caráter de José foi construído muito antes do palácio. Na casa de Potifar, quando ninguém estava olhando, o caráter de José foi testado. José recusou a tentação, não porque havia pessoas presentes, mas porque os valores eram internos. Aquele momento em particular o qualificou para a autoridade em público. Lá na casa de Potifar, quando ele foi tentado. Vitórias privadas qualificam você para a promoção pública. Você precisa entender isso. Muitas pessoas pedem a Deus por sucesso, mas Deus está pedindo a elas que desenvolvam o autocontrole. E José tinha o autocontrole. O sucesso amplifica o que já existe em você. Se você houver sucesso em você, se você buscar o sucesso, você amplificará aquilo que está em você. Pessoas que já têm sucesso precisam saber que o seu sucesso depende da sua pessoa se manter sempre em constância sobre a sua pessoa. E está servindo a Deus? Glória a Deus. Sucesso precisa de integridade. O sucesso evidenciará a sua integridade para mostrar ao mundo, às pessoas. Eu queria corrigir algo aqui, nesse áudio vídeo meu, um equívoco sobre as pessoas. Eu quero dizer às pessoas que a oração, ela não substitui o caráter. A oração, ela é você conversando com Deus. Pessoas oram, mas precisam trabalhar mais o seu caráter. A oração não é desculpa à desobediência. A oração não encobre a disciplina. A oração alinha você com a vontade de Deus. Mas o caráter, ele mantém alinhado você com Deus. Sobre a obediência, sobre fidelidade, sobre o querer e a vontade de Deus para a sua vida. Jesus, ele orava a noite toda, mas também vivia com disciplina. Às vezes Jesus se retirava sozinho, ele obedecia a Deus consistentemente. E por isso que a autoridade fluía naturalmente de sua vida. Ele era Deus na terra. Ele era 50% homem, 50% Deus. Falando aqui na ação do nosso Jesus, homem. Ele era fiel a Deus, ao seu próprio Deus, seu Pai amado e querido. Ele veio morrer por nós na cruz do Calvário. Ele fez toda a vontade de Deus. Só Jesus nessa terra foi perfeito. Entenda que a autoridade não é algo que você reivindica. É algo que as pessoas reconhecem em você. Visão sem caráter é perigosa. A visão mostra para onde você está indo. Existem 5 tipos de visões. Eu já fiz um vídeo sobre 4. Mas a visão aqui é sobre visão de mundo. Ela mostra para onde você está indo. Uma vez eu fiz um vídeo sobre 4 tipos de visões. Mas eu encontrei mais 5. E a visão de mundo, que eu estou abordando aqui, ela mostra para onde você está indo. Mas o caráter, ele determina como você chega. Os atalhos sempre custam mais caros. Depois, velocidade sem integridade produz acidentes. Entenda isso. Deus não tem pressa. A pressa é inimiga da maturidade. As pessoas tinham um linguajar natural, popular. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da maturidade. Isso que eu aprendo. Entenda. O projeto de Deus determina a função. Quero dar um exemplo. Um carro é projetado para funcionar com combustível, não com água. Se você colocar água no tanque, o carro falha. Não porque o carro é ruim, mas porque você violou o projeto. Glória a Deus. Da mesma forma, o sucesso deve ser alimentado pelo caráter, não pelo ego. Quando o caráter está ausente, a ruína é inevitável. Nada em sua vida é acidental. Os atrasos que você experimenta são frequentemente protetores. Deus o atrasa para que você se desenvolva. Você precisa entender isso. Eu estou aguardando uma bênção há anos. Deus está lhe desenvolvendo para lhe abençoar. E com isso vem a preparação do seu caráter, que você será abençoado. E com isso, como ser humano, você obterá sucesso. E você será abençoado para a honra e glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então Deus atrasa aquilo para você, porque Ele quer que você se desenvolva.
Ele atrasa um pouco, mas no momento certo chega. Mas ele quer primeiro que você desenvolva. A preparação é a prova de amor que Deus tem por você. Se Deus apressasse para o sucesso sem caráter, ele estaria endossando sua destruição. Mas Deus é fiel, Deus é tudo. Veja Moisés. Poder sem caráter. Moisés matou um egípcio. Poder com caráter. Depois José libertou uma nação. A diferença foram 40 anos de obscuridade. Obscuridade não é punição. É treinamento. Entenda isso. A obscuridade é a escola do caráter. Entenda. Liderança e influência. A influência flui da confiança. Confiança é construída através de integridade consistente. As pessoas seguem aquelas cujas vidas são previsíveis em valores, mesmo no que sejam imperfeitas. O sucesso testa o caráter, mais do que o fracasso. O fracasso te torna humilde. O sucesso te tenta pensar que você é fonte. E por isso que Deus muitas vezes permite que as pessoas fracassem cedo para que o orgulho morra antes da promoção chegar. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Deus quebrará o orgulho em particular, para que ele não te destrua em público. A visão deve ser governada por valores. Valores são inegociáveis. O caráter é revelado quando os valores te custam algo. Se seus valores nunca te custam nada, eles não são valores. São preferências. Quero lhe falar algo aqui. Construir caráter é intencional. Não acontece por acaso. Você deve decidir quem você será antes que o sucesso chegue. Decida como você tratará as pessoas. Decida como você lidará com o dinheiro. Decida como você reagirá à tentação. Anote isso. Entenda isso. Coloque isso na sua mente. Defina seus valores antes que a pressão o force a tomar decisões. O reino de Deus opera com base em princípios. Princípios não se ajuntam às suas emoções. Eles produzem resultados quando obedecidos à obediência. Constrói caráter. Caráter atrai autoridade. Autoridade sustenta o sucesso. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele fala isso. O reino de Deus significa caráter, retidão, obediência, vontade a Deus, fazer o querer de Deus, servir a Deus. Quando você busca o reino de Deus, quando você busca servir a Deus, ele transformará. E em seguida, no momento certo de Deus, ele abençoará. Glória a Deus. Retidão significa alinhamento correto. Quando a sua vida está alinhada, o sucesso se torna seguro. Deus não está tentando impedir o seu sucesso. Ele está tentando protegê-lo de uma chegada prematura. Você precisa entender isso? Quando o caráter está pronto, o sucesso se torna um servo, não um mestre. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Quando você traz essa verdade sobre você, você precisa entender que é Deus quem faz, é Deus quem abençoa, é Deus quem cuida, é Deus quem faz você crescer. É Ele que faz você ser alguém na vida, porque Ele é Deus. Ele quer te abençoar, mas antes de abençoar, Ele quer te transformar. A transformação ela é poderosa na vida. Glória a Deus. Deus ama abençoar, mas antes Ele quer lhe transformar. Isso vem com caráter. Glória a Deus. O sucesso, ele tem que ser para você um servo e não um mestre. Então você venha construir sua vida interior sobre as suas pessoas, disciplinando os seus hábitos. Guarde seus pensamentos, honre seus compromissos, sirva a Deus fielmente, obedeça consistentemente a você e a sua vida. E quando o sucesso chegar, você esteja servindo a Deus sempre em primeiro lugar, está servindo a sua vida, sobre o que é a sua vida. Quando o sucesso chegar, ele não corromperá você. Porque você está servindo em Deus e Deus tem o controle sobre a sua vida. E você, como pessoa, com caráter transformado, você vai seguir uma vida de bênção e sucesso. Porque o caráter será mais forte que os aplausos que vêm.
no crescimento da vida. Os valores serão mais fortes que a pressão. E o propósito será mais forte que a tentação. É assim que você constrói caráter antes do sucesso. E quando o sucesso chegar, ele o encontrará pronto, estável e confiável. Agora ouça com atenção. Por que é que as pessoas buscam sucesso antes de transformar o caráter? Porque elas não entendem sobre a vida de si mesma. Se elas entendessem, elas se preparariam primeiro para depois buscar o sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando falamos de sucesso, é fácil aplaudir. É fácil falarmos de promoção, mas como falamos de caráter, o ambiente fica em silêncio. Você se silencia, as pessoas do ambiente ficam em silêncio. Porque caráter requer transformação. E nem todos querem transformação no seu caráter, da sua vida. O caráter revela quem realmente somos. Caráter é quem você é quando ninguém se pressiona com você. Isso é caráter. Caráter é como você trata as pessoas que não podem te ajudar a progredir. Caráter é como você reage quando é incompreendido, ignorado ou atrasado. E é por isso que Deus constrói o caráter primeiro. Porque o sucesso te expõe a pressões que você nunca enfrentou antes. Você precisa entender isso. O sucesso não cria problemas. Ele os revela. Tudo o que você está escondido em você virá à tona quando a pressão aumentar. Glória a Deus. E por isso que Deus é paciente, ele não é lento. Glória a Deus. Ele é estratégico. Entenda, Deus nunca desenvolve o caráter no destino. Ele o desenvolve na jornada. Você precisa entender isso. Muitas pessoas querem pular a jornada, elas querem sucesso da noite para o dia. Mas o sucesso da noite para o dia geralmente esconde anos de preparação. Deus não corta o caminho do desenvolvimento. Atalhos produzem vítimas. Agora ouça bem esse vídeo com atenção, sempre. Todos os vídeos que eu faço, eu oro a Deus para abençoar. Ele me dá as palavras no vídeo e ele abençoa. Porque essas palavras aqui, elas não são minhas, dele. Ele que me instrui, me orienta a fazer os vídeos. E coloca as palavras na minha boca. Ele me orienta, ele me instrui como fazer os vídeos. Glória a Deus. E isso é bênção e sucesso. Porque você que está ouvindo esse vídeo aqui, você será abençoado e você obterá sucesso através desse vídeo. Você precisa entender. O caráter é formado por meio de escolhas, não de desejos. Todos os dias você está se tornando alguém. Eu hoje faço vídeos. Isso foi algo que me fez transformar mais como pessoa. Eu prego o Evangelho de Deus, eu faço a obra de Deus. Mas fazer esse vídeo para abençoar vidas me levou para um próximo nível. Mas antes, houve transformação de caráter sobre a minha pessoa. Então, todos os dias você está se tornando alguém. Glória a Deus. Cada decisão te molda. Você precisa entender que neutralidade é um mito. Você está sempre crescendo em caráter ou se afastando dele. De forma simples. Os hábitos são caráter em movimento. O que você faz repetidamente se torna quem você eventualmente se torna. Se você compromete repetidamente, o compromisso se torna a sua natureza. Se você se disciplina repetidamente, a disciplina se torna a sua força. Entenda isso, isso é importante. O que você pratica em particular se torna seu poder em público. É por isso que disciplina não é punição, como eu falei, é proteção. A disciplina guarda seu futuro. Glória a Deus. A disciplina impede a autodestruição. Deus disciplina aqueles que Ele ama, não para limitá-los. Hebreus diz, o Senhor disciplina quem ama, nas minhas palavras. Disciplinando quer dizer que Ele ensina. Deus está te treinando para que o sucesso não te destrua. Quando diz que Deus repreende aqueles que Ele ama, Ele está disciplinando. Glória a Deus. Deus te dará agora a disciplina, o entendimento, o conhecimento para você chegar à preparação no caminho aliado que Ele tem contigo, para você ficar como Deus quer que você se torne, para você ser abençoado e na sua vida você ter sucesso. Quero falar um pouco aqui sobre integridade. Integridade não é plenitude. Significa que sua vida privada corresponde à sua vida pública. Isso é integridade.
Integridade significa que você é a mesma pessoa em todos os lugares. Isso é muito poderoso. Quando a integridade está ausente, a energia é desperdiçada, mantendo apenas a imagem. Caráter, ele te liberta da farsa. Entenda isso. Quando você vive em integridade, você dorme bem. Muitas pessoas, líderes, desmoronam, não porque foram atacados, mas porque estavam vazios. Os aplausos substituíram a responsabilidade. Elogios substituíram a oração. A visibilidade substituiu a intimidade com Deus. Você precisa entender isso. A intimidade com Deus é tudo na sua vida. E a intimidade com Deus ela sustenta o caráter. Quando a sua devoção particular se esgota, sua força pública enfraquece. Jesus frequentemente se retirava para orar. Não porque ele fosse fraco, porque ele é Deus. Ele tem todo o poder no céu, na terra e no universo. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele compreendia a fonte da autoridade. Ele era o Deus na terra. Ele dava exemplo em oração e conversava com Deus. A autoridade flui do alinhamento. O alinhamento flui da intimidade. A vontade de Deus não é descoberta através do sucesso. A vontade de Deus é através, quando Ele usa um servo dele para você, através de uma profecia, através de uma visão que Ele lhe dá, glória a Deus, através da sua palavra, através da missão e o propósito que Deus tem na sua vida. Isso é a vontade de Deus para a sua vida. E ela é descoberta também, nas minhas palavras, além do que eu falei aqui, que é muito poderoso, através da entrega. A entrega molda o caráter. A entrega a Deus, sobre viver e servir a Deus, é importante. E a entrega, ela ensina a se ter obediência. Jesus disse, ele falou algo poderoso, que não seja feita a minha vontade. Ele falou que Deus, mas a tua vontade seja feita. Ele falou para Deus, Pai, que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele ia seguir para ser crucificado na cruz. Então Jesus fazia a vontade de Deus. Tudo o que Deus queria que ele fizesse, ele fez. Glória a Deus. E você também que serve a Deus, faça a vontade de Deus na sua vida. Essa declaração de Jesus, ela é a mais alta expressão de caráter. Isso é muito poderoso. Essa declaração de Jesus é uma grande expressão de caráter, é a maior de todas. Uma das maiores. Porque ele tinha grandes expressões, grandes palavras. Ele era o Cristo, o Salvador de nossas almas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Entenda que caráter é escolher a vontade de Deus em vez da sua própria conveniência. Muitas pessoas dizem, eu quero a vontade de Deus, mas ela resiste ao processo de Deus. A vontade de Deus sempre inclui preparação. Ele desenvolve paciência, humildade, fidelidade e perseverança em nós. Glória a Deus. Em termos de nossa vida cotidiana, Davi, ungido rei, mas foi enviado de volta ao campo. Por quê? Porque o óleo na cabeça não significa prontidão no coração. Deus usou ovelhas para ensinar Davi, usou um urso, usou um leão. Davi derrubou Golias. Deus ensinou Davi a liderar antes dele ser um grande líder. Ele cuidou de ovelhas, ele cuidou de pessoas. Deus usa a obscuridade para desenvolver a responsabilidade. Davi passou por 10 anos de luta. Ele foi 10 anos perseguido por Saul, mas ele se tornou um rei. Ele matou um leão, matou um urso. Eu acredito que a Bíblia não fala, talvez ele não tenha sido tão atrativo na sua casa. Quando o profeta chegou para ungir, o seu pai apresentou seus irmãos, mas Deus falou, não é esse, não é esse. E Davi estava no campo, e quando Davi vem, ele é ungido. Glória a Deus. Porque as pessoas olham para o que está dentro dos olhos, mas Deus olha para o coração. Glória a Deus. Então, Deus usa a obscuridade para desenvolver responsabilidade, como eu falei aqui. Glória a Deus. O sucesso não é a prova da aprovação de Deus. Porque Deus, Ele aprova, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso futuro. Glória a Deus. Sucesso, ele é através do caráter. Glória a Deus. Deus nos capacita e nos abençoa. Mas precisamos ver em arrependimento, em obediência, aliado com Deus. O caráter, ele reflete transformação. Glória a Deus. É por isso que algumas pessoas são bem-sucedidas.
mas vazias. Elas alcançam objetivos, mas se perdem. Jesus perguntou: que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Sucesso sem caráter é perda disfarçada de ganho. Repito, sucesso sem caráter é perda disfarçada de ganho. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus quer te abençoar na terra, você, sua família, na vida, na obra dele, no segmento da sociedade, mas ele quer te abençoar, mas ele quer que você o sirva. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Bom é Deus te abençoar como ele quer na sua vida, que é muito mais do que ganhar o mundo inteiro, porque a bênção de Deus na nossa vida é grande, e não perder a alma, ter uma vida abençoada na terra, de acordo com a vontade de Deus, e depois ir para o céu de glórias, glória a Deus. Deus quer abençoar você, mas Deus quer abençoá-lo com segurança. Sucesso, glória a Deus, é você ser abençoado com segurança. Glória a Deus. O sucesso é governado pelo caráter. Influência, ela segura influência, mas o sucesso ele é governado pelo caráter. Glória a Deus. Ancorado na sua pessoa. Glória a Deus. Como a influência, ela é ancorada na humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. A humildade o mantém aberto ao aprendizado. O orgulho impede o crescimento. No momento em que você pensa que chegou lá, você para de desenvolver. Você precisa entender isso. Glória a Deus. O inimigo do crescimento é a falta de caráter. Em segundo lugar, em primeiro lugar, o inimigo de crescimento é uma pessoa que está longe de Deus. Porque com Deus você cresce. Porque Ele tem plano para a sua vida, para te abençoar. Glória a Deus. O caráter o mantém faminto por crescimento. O caráter o mantém responsável. O caráter mantém com os pés no chão. Glória a Deus. Isso é muito poderoso. Se você quer construir caráter antes do sucesso, glória a Deus, comece com pequenas coisas. Obediências, fidelidade a Deus. Essas são ações. Porque a obediência a Deus é grande, a fidelidade a Deus é grande. Comece com obediência e fidelidade a Deus. Honre sua palavra. Seja pontual. Administre o seu dinheiro com sabedoria. Diga a verdade, mesmo que lhe custe algo. Sirva fielmente até o pó dos seus ossos a Deus. Ame a Deus acima de tudo. Glória a Deus. Através do nosso Salvador Jesus Cristo. Sirva a Ele. Ore, busca Ele. Louve, jejue e se consagre a Deus. Ele vai te abençoar na terra. Você vai ter uma vida de bênção em primeiro lugar. Em segundo lugar, de sucesso. Glória a Deus. Caráter é aquilo que ninguém te vê. É quando você está em oculto. Mesmo quando ninguém percebe, isso é caráter. Glória a Deus. Deus, Ele sabe tudo. Deus observa os detalhes da sua vida. Ele te conhece. O céu registra a consistência. Pequenas obediências. Atrai grande confiança. Entenda. Glória a Deus. O que separa o sucesso, glória a Deus, no reino do sucesso, mudando, glória a Deus, o mundo treina as pessoas para buscar a visibilidade. O reino de Deus treina você para construir credibilidade, visibilidade, glória a Deus, e crescimento no reino de Deus, porque Deus é tudo na vida. Visibilidade sem credibilidade cria uma pressão insustentável. Credibilidade sem visibilidade eventualmente atrairá influência naturalmente. Sua influência diária é importante. A sua influência diária, ela mostra atitudes e ações suas no dia a dia. Glória a Deus. Agora, a sua influência diária, sem palavras de caráter, é ruído vazio. É por isso que Jesus ensinou com autoridade, não com popularidade. Repito, Jesus ensinou com autoridade e não com popularidade. Glória a Deus. A autoridade vem do alinhamento com a verdade, não da aprovação das pessoas. Você precisa entender isso. Glória a Deus. Deus não se pressiona com multidões. Ele criou as multidões, Ele conhece tudo. Ele quer a consistência de você.
Glória a Deus. Multidões seguem empolgação. Glória a Deus. O céu segue a obediência. Enquanto multidões seguem a empolgação, Deus, o dono do céu, da terra e do universo, o dono de tudo que existe, ele segue a obediência. Glória a Deus. Caráter é o sistema de qualificação do céu. Glória a Deus. Na vida de uma pessoa. Muitas pessoas perguntam por que eu não estou sendo promovido, por que eu não saio do lugar. É Deus, e Deus está perguntando, posso confiar em você para exercer influência? Glória a Deus. Deus sabe do futuro, Ele sabe do final de tudo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Mas Ele diz, posso confiar em você para exercer influência? Glória a Deus. A promoção no reino de Deus não tem a ver com talento. Tem a ver com confiabilidade. O talento abre portas, mas a confiança as mantém abertas. Glória a Deus. Glória a Jesus. O sucesso traz sucesso. O sucesso traz acesso. O acesso traz tentação. A tentação revela o caráter. Deus sabe disso, por isso Ele trabalha em você antes de expô-lo. Glória a Deus. Exposição antes da preparação é perigosa. É por isso que Deus muitas vezes esconde pessoas que Ele planeja usar grandemente. O segredo não é rejeição, é proteção. O útero é escondido, mas produz vida. A semente é enterrada, mas produz árvores. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Os homens acenam para alimentar as coisas do mundo. Mas aqueles que servem a Deus acenam e dizem, eu sirvo a Deus. Glória a Deus. As estações escondidas na sua vida não são as estações desperdiçadas. Eu repito, isso é poderoso. As estações escondidas na sua vida não são estações desperdiçadas. Glória a Deus. O caráter é moldado com mais força quando as coisas não saem como você quer. Qualquer um pode agir piedosamente quando a vida é fácil. O caráter é revelado quando as orações parecem não ser atendidas, quando as portas se fecham, quando o reconhecimento é adiado. Como você reage ao atraso? Isso é uma pergunta interessante. Eu te pergunto, você que está ouvindo eu aqui, Rômulo César, como você reage ao atraso? Glória a Deus. Você reclama ou permanece fiel? Como você reage ao atraso? Você se torna amargo ou se torna melhor? Como você reage ao atraso? Sua resposta ao atraso é a prova da maturidade. Repito, a sua resposta ao atraso é a prova da maturidade. Glória a Deus. O atraso revela, glória a Deus, a profundidade. Muitas pessoas falham em testes de caráter, silenciosamente, antes de falharem publicamente. Amargura, ressentimento, orgulho, sentimento de merecimento, essas coisas crescem silenciosamente. Se não forem confrontadas cedo, explodem mais tarde. É por isso que o autoexame, glória a Deus, é vital na vida. Davi orou, sonda-me, ó Deus, glória a Deus. Essa é uma oração de caráter. O caráter convida a correção. O orgulho resiste a ela. Glória a Deus. Correção não é rejeição. É, glória a Deus, proteção. Glória a Deus. Quero lhe falar algo para você sobre a sensação de merecimento. A sensação de merecimento é a crença de que você merece algo para o qual não se preparou. A sensação de merecimento destrói o caráter. Glória a Deus. Pessoas dizem, eu deveria ter isso agora. Enquanto o caráter diz, glória a Deus, eu vou crescer até estar pronto. Repito, glória a Deus. A sensação diz, eu preciso disto agora, a sensação de merecimento. O caráter diz, eu vou crescer até estar pronto. O filho pródigo queria herança sem maturidade. A herança sem caráter leva ao desperdício. Deus nunca liberará a herança prematuramente. Se o fizer, seria falta de amor, mas Deus é amor.
Deus é tudo. Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele nos ama, Ele sempre tem o melhor para nós. Tudo o que Ele lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso, Ele nos ama. Deus adia a herança para preservar a identidade. Glória a Deus. Disciplina não é restrição. Disciplina é direção. Ela canaliza energia para um propósito. Glória a Deus. Sem disciplina, a capacidade que você tem, ela é dispersada. Sem disciplina, você não usará bem as aptidões, a capacidade que Deus te deu. É necessário ter disciplina. Elas ficam dispersas. Com disciplina, a capacidade, as aptidões, o potencial se concentram. Glória a Deus. A disciplina é importante. O talento sozinho, glória a Deus, não chega a ambiente algum. Você chega onde Deus permite você chegar. Mas como trabalha você, Deus, quando você age, o talento sozinho, ele não vai te levar a lugar algum. Mas a disciplina, junto com o talento, te levará a um lugar um pouco mais ou bem mais distante. A disciplina transforma um potencial em desempenho. Glória a Deus. A disciplina transforma a sua vida em impacto. Potencial é algo que Deus coloca em você, sobre a sua pessoa, sobre o que você é. Ele vem de Deus. Assim como capacidade, como aptidão, como conhecimento, na missão de vida que Deus tem com você na terra. E você precisa usar isso junto com a disciplina. Glória a Deus. A disciplina é importante na vida. Nas minhas palavras, a disciplina, ela abençoa as pessoas. A disciplina é você servindo a Deus consistentemente, fazendo a vontade de Deus. E a disciplina na vida, em áreas de vida, é você buscando sucesso para a sua vida, para crescer mais no seu agir sobre aquilo que você exerce na vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande e poderoso. Glória a Deus. A graça de Deus na vida não é a permissão para você ser negligente. Ela também é a capacitação para viver corretamente. Deus te ama, mas Ele quer que você viva corretamente. A graça te treina, a graça te fortalece, a graça sustenta a disciplina. Paulo disse, trabalhei ainda mais abundantemente, nas minhas palavras. Mas não eu, e sim a graça de Deus. Glória a Deus. A graça não eliminou o esforço. Glória a Deus, ela o impulsionou. Glória a Deus, glória a Deus. Oração sem disciplina produz frustração. As pessoas oram a Deus, buscam a Deus, mas não servem a Deus, não são fiéis a Deus, não têm fidelidade a Deus. Então, oração sem disciplina leva à frustração. Disciplina sem oração produz orgulho, glória a Deus. Mas oração e disciplina juntas produzem estabilidade. O caráter ele prospera na estrutura. Estrutura não é prisão, é apoio. Os rios fluem poderosamente porque tem margens. Sem as margens, a água se torna um pântano. Glória a Deus. Sem as margens, a água se torna algo parado, sem vida. Sem as margens do rio, para sustentar o rio, as águas não têm movimento. Glória a Deus. O rio se movimenta, mas a margem do rio é necessária para trazer controle, estabilidade e equilíbrio ao rio. O rio precisa da margem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Liderança não é controle, é responsabilidade. A liderança ela influi também de sucesso. Os líderes são julgados com mais rigor, porque a influência afeta os outros. Deus não exaltará alguém cujo caráter possa prejudicar as pessoas. É por isso que Deus treina as pessoas, como as lideranças, em humildade, glória a Deus, para depois abençoar. A humildade torna líderes seguros. A humildade mantém os líderes ensináveis,
Moisés era um poderoso líder, mas manso. Davi era ousado, mas arrependido. Jesus, o Filho de Deus, era o maior líder da história e ele abençoou homens para se tornar líderes. Jesus foi o maior líder de todos da história. E ele preparou homens, seus discípulos, para se tornar líderes, para o Evangelho chegar a nós aqui. Poder sem humildade é perigoso. A humildade é uma força sob controle. Agora ouça com atenção. O sucesso testa a sua lealdade. Quem você honra quando ascende? Você se esquece daqueles que o ajudaram. Você reescreve a história, o caráter se lembra. O caráter permanece. O caráter traz e produz gratidão. Proteger o caráter é importante. Ter caráter é importante. Pessoas ingratas se tornam arrogantes. Pessoas gratas permanecem com os pés no chão. Apesar das dificuldades, glória a Deus, a gratidão é uma âncora para o caráter. Glória a Deus. O caráter é importante. O dinheiro revela o caráter mais rápido do que quase qualquer outra coisa. O dinheiro não te muda, ele te expõe. A forma como você lida com o dinheiro agora é como você lidará mais com o dinheiro no futuro. Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Mamon é um espírito do dinheiro, nas minhas palavras. Mamon promete segurança, mas não tem segurança para dar. Glória a Deus. Glória a Deus. O caráter, ele é algo poderoso. Porque o caráter faz com que você venha resistir a Mamon. O caráter usa o dinheiro, mas não o adora. Glória a Deus. O dinheiro é um servo, não um mestre. Deus, ele quer abençoar. Dinheiro não é bênção, não é maldição. Mas o amor ao dinheiro é o que torna com que o dinheiro venha a ser algo sobre maldição. Mas o dinheiro, ele é bênção. O dinheiro é algo poderoso. Glória a Deus. O dinheiro é algo para abençoar vidas. Ele é bênção, não é maldição. E saber tratar com o dinheiro é importante. Você tem que ter Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, acima de qualquer coisa. E jamais o dinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus constrói o caráter através da responsabilidade. Você precisa entender isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque o caráter é algo muito poderoso na vida. Caráter sem responsabilidade não é nada na vida. Você precisa entender que caráter só é caráter com responsabilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. A responsabilidade te amadurece. As desculpas atrasam o crescimento. Culpar os outros enfraquece o caráter. A responsabilidade fortalece. A responsabilidade é a linguagem da maturidade. Quando alguém dá errado, o caráter pergunta: o que posso aprender? Sempre que algo der errado, o caráter vai perguntar: o que eu posso aprender? A imaturidade pergunta: de quem é a culpa? O crescimento começa quando as desculpas acabam. Glória a Deus. Eu queria falar algo sobre visão, novamente. Entenda, visão sem caráter cria pressão para concessões. O caráter protege a visão de atalhos. Atalhos sempre exigem pagamento depois. Glória a Deus. Atalhos são dívidas com juros. O tempo de Deus protege o seu caráter. Glória a Deus. Períodos de espera fortalece a paciência. Paciência é força. Glória a Deus. Glória a Deus. Impaciência produz arrependimento. Abraão esperou anos por Isaac. Glória a Deus. Está lá em Gênesis. A espera o amadureceu. Quando a promessa chegou, ele foi capaz de administrá-la. Glória a Deus. Esperar prepara você para carregar a promessa. Glória a Deus.
Aleluia! Sua vida interior determina seu teto exterior. Você não pode se elevar acima do nível do seu caráter. O caráter é o alicerce. O sucesso é a estrutura. Repito, o caráter é o alicerce. O sucesso é a estrutura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E fundamentos fracos não podem sustentar prédios altos. Glória a Deus. Deus constrói a profundidade antes da altura. Glória a Deus. Glória a Deus. Construir caráter antes do sucesso é uma decisão diária. Sem aplausos, sem manchetes, sem atalhos. Glória a Deus. Apenas obediência, consistência, humildade, disciplina. Aqui está a beleza disso. O caráter lhe dá paz. O sucesso sem caráter surge a ansiedade. O caráter traz paz. Você não teme a exposição porque não há nada a esconder. Você não teme a perda porque a sua identidade está segura. O caráter lhe dá liberdade e o sucesso virá de acordo com o querer e a vontade de Deus na sua vida. É a bênção de Deus. Se você permanecer fiel a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E você o possuirá. Deus quer lhe abençoar, mas tem que transformar o caráter. A influência não o intimidará. O dinheiro não o controlará. Os aplausos não definirão, porque muito antes do sucesso chegar, o caráter foi formado. Então permaneça oculto se necessário. Permaneça fiel, mesmo que o processo seja lento. Permaneça fiel, disciplinado, mesmo que seja difícil. Deus está construindo algo em você que o sucesso sozinho jamais poderia produzir. E quando chegar a hora, o céu confiará em você. As pessoas seguirão para a honra e glória de Deus. E o sucesso o servirá, sem destruí-lo. Esse é o objetivo. Esse é o caminho do reino. É assim que se constrói o caráter. Peço perdão por tomar um pouco de água. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glórias a Deus pela água. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O caráter antes do sucesso é importante. Peço perdão a todos que estão vendo meu vídeo áudio. Pessoas tentam buscar caráter, mas caráter também envolve processo. O caráter não é um projeto temporário, é uma busca para a vida toda. Não se desenvolve da noite para o dia, é cultivado momento a momento. Escolha por escolha, decisão por decisão. Quanto mais você valoriza o caráter, mais preparado estará para cada oportunidade que Deus colocar diante de você. Glória a Deus. Oportunidade sem preparação é uma armadilha. Preparação sem oportunidade é uma base. O caráter produz ambos. Muitas pessoas olham para pessoas bem-sucedidas e veem os resultados, mas nunca veem o processo. Vem a plataforma, mas não a preparação. Vem a promoção, mas não a paciência. Glória a Deus. Deus é grande. Quanto mais alto o cargo, peço perdão, maior o teste. Deus permite que o sucesso chegue gradualmente, para que o caráter possa acompanhar a promoção. Glória a Deus. Deus é grande e maravilhoso. Se você ignorar o caráter, o sucesso revelará suas fraquezas. Revelará egoísmo, orgulho, ganância e paciência. Muitas pessoas celebram suas conquistas, mas internamente estão desmoronando. As aparências não sustentam a vida. O caráter, sim. Agora deixe-me explicar algo importante sobre influência. Influência não se trata de quantas pessoas o seguem. Trata-se de quantas pessoas confiam em você. Isso é muito importante. A confiança flui da integridade. A integridade vem no caráter. E o caráter é testado em particular antes de ser reconhecido em público. O caráter é invisível até ser revelado pela pressão.
Quando Deus lhe dá algo para você fazer, é porque Deus sabe que você tem as condições para realizar aquele algo de acordo com querer a vontade dele para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande e maravilhoso. Deus lhe dá situações, e as situações são escolas de caráter para a sua vida, para algo que vem mais adiante ou algo que está chegando. São laboratórios onde seus valores são testados. Sua paciência é posta à prova. A sua obediência é medida a cada provação, cada desafio. Cada decepção é uma tarefa para fortalecer o caráter. Agora ouça bem essa parte aqui desse vídeo. Sucesso é uma responsabilidade. Quando você tem sucesso sem caráter, ele se torna um fardo e não uma bênção. Mas quando você tem sucesso com caráter, ele se torna uma ferramenta de impacto. Você abençoa os outros, honra a Deus, cumpre as coisas que é para fazer na sua vida. Isso é importante. O seu caráter determina a qualidade do seu sucesso. Disciplina é a prática diária do caráter. Pequenas escolhas se acumulam e se transformam em hábitos. Hábitos se acumulam e se transformam, glória a Deus, em valores. Valores se acumulam e se transformam em legado. O que você faz consistentemente, em particular, se torna a sua autoridade em público. Cada decisão importa. Cada atraso é uma oportunidade de aprimorar. Cada rejeição é uma chance de você crescer. Glória a Deus, Deus é grande. Glória a Deus. A vida lhe trará oportunidade para alguns desafios, para outros é aprovações. Glória a Deus. Não ore por caminhos fáceis. Ore por força para Deus lidar com sucesso. Ore por sabedoria para administrar a influência. Ore por humildade para permanecer ensinável. Porque Deus é um Deus que lhe abençoa. E se você ora por isso, isso vai lhe abençoar ainda mais na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. A prontidão é um fruto do caráter, não das circunstâncias. Entenda que o caráter é contagioso. Ele influencia famílias. Ele influencia comunidades, cidades, países, nações, equipes. Uma pessoa de caráter inspira confiança, cria estabilidade e cultiva a excelência. Uma pessoa que caminha consistentemente em integridade pode transformar ambientes. Seu caráter é a sua marca na sua vida, como também no reino de Deus, porque Deus te conhece e Ele te abençoa. E se você observa Ele, Jesus disse: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É Jesus que te abençoa. Todos os dias. Até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Até a sociedade da terra, até o arrebatamento da igreja. Ele está contigo. Ele te livra de toda ação do maligno. Ele destrói toda ação do maligno. Ele te livra do ser humano que prepara algo mal contra você. Ele abençoa você, sua casa, sua família. Ele te abençoa na obra dele. Ele enche você do Espírito Santo dele. Mas ele quer obediência, quer fidelidade. E isso inclui caráter. Enquanto você se prepara para o sucesso, lembre-se. Caráter é algo que você constrói diariamente. Construa o seu caráter primeiro. E deixa a disciplina moldar seus hábitos. Deixa a humildade governar o seu coração. Deixa a paciência fortalecer a sua resistência. E deixa a obediência alinhá-lo à vontade de Deus para a sua vida. E Deus irá lhe abençoar na terra. O sucesso virá naturalmente. Glória a Deus. Mas você irá ter uma vida de consistência, integridade, de disciplina, caráter, fidelidade, amor a Deus, obediência a Deus sobre a sua vida. E Deus lhe abençoará. E o sucesso virá. Glória a Deus. A influência, ela o respeitará. Porque a integridade exige respeito. E todas as portas que Deus abrir para você, lhe abençoar. Se você continuar servindo a Deus e obedecer a Deus, fiel a Deus, fidel a Deus, como Deus trabalha com você,
Ele vai abrir uma porta para você, para levar para uma porta maior, ou já te leva direto para uma porta grande e te abençoar nessa porta grande que Ele tem para você. Porque Deus trabalha diferente em cada vida. Mas Deus quer obediência. Deus quer fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Deus quer integridade. Deus quer caráter. Deus quer obediência a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ser fiel a Deus é importante na vida. Deus está preocupado com o teu caráter. Deus conhece o caráter da pessoa antes de você vir até a Salmo 139. Diz que Deus conhece desde a concepção da sua mãe. Deus te conhece, você conhece o futuro. Mas Ele quer que você viva uma vida em transformação de caráter. Em amor a Ele, fidelidade a Ele, a sua palavra, a Ele, a Deus, hoje e sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu caráter é uma coroa que você carrega com você na sua cabeça. Caminhe em integridade, vive a obediência a Deus, construa caráter antes do sucesso. E quando chegar a sua hora, você não apenas terá sucesso, você será abençoado, você irá impactar e deixará um legado de vida que honra a sua vida na terra, que honra o céu, e o nome do seu Deus será glorificado através da sua vida. E você abençoará gerações através do poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. É assim que você realmente se prepara para o crescimento na vida. Glória a Deus. O que eu falei aqui trouxe para você encorajamento, crescimento e obediência a Deus. Transformação de caráter de vida, fidelidade e obediência a Deus. Você não está atrasado na vida. Se Deus ainda está trabalhando no seu caráter, significa que o futuro de você ainda é valioso. Se Deus não te abençoou ainda, Deus ainda está trabalhando com o teu caráter. E o futuro maravilhoso, valioso que Deus tem para você, que pode ser hoje, pode ser amanhã, está chegando. A demora é a prova do destino. Sobre o final da sua vida. Não é sobre o destino, é sobre o final da vida. Sobre aquilo que Deus tem para você. Sobre o dia e a hora que Deus vai te abençoar. Então essa demora está provando o teu caráter. Portanto, não se apresse o processo, não inveje os outros, não compare jornadas. Glória a Deus. Deus molda o caráter para missões de vida, para missões que Ele tem contigo na vida, sobre a missão que Ele tem na tua vida. Deus molda o teu caráter sobre medidas. Quando o caráter de você estiver pronto, o sucesso não os intimidará. Ele obedecerá a você. Quando a influência chegar, ela não os corromperá. Glória a Deus. Ela amplificará os seus valores. E um dia, quando as portas se abrirem, mais e mais, as plataformas se elevarem, a influência aumentar, vocês olharão para trás e agradecerão a Deus por cada período de espera da vida, cada correção silenciosa, cada momento de espera. Pois, entenda, o caráter tornou o sucesso mais seguro. E esse é o objetivo do reino de Deus. Um dos objetivos do reino de Deus para a sua vida, Ele te abençoar em crescimento, em caráter e em sucesso. Porque Jesus Cristo veio para nos salvar. A morte do nosso Salvador Jesus Cristo foi para a salvação da alma. Foi para a salvação da sua alma. Ele veio para nos salvar, para remir nós dos nossos pecados, para transformar você numa nova pessoa através do seu sangue carmesim. Foi por isso que Ele veio. Mas Deus quer te abençoar aqui na terra. Deus quer abençoar a tua vida. E sobre Deus abençoar a tua vida, Deus, Ele quer transformar o teu caráter para você se tornar em uma melhor pessoa. Porque Ele é Deus. Ele te ama. E Ele quer te abençoar todos os dias da sua vida. Você, sua casa, sua família. Ele quer te salvar. Porque Ele é Deus, Ele te ama. Foi por isso que Jesus veio para dar vida por você na cruz do Calvário. Jesus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Jesus é fiel, Ele te ama e Ele quer te abençoar sempre nessa vida. Ele quer te abençoar, Ele tem o melhor para você, porque Ele é Deus, Ele te ama, mas antes de te abençoar, antes dele te preparar
Ele, antes de te preparar na vida, de te abençoar, te preparar, Ele vai transformar o caráter. Ele vai botar você em processo. Ele vai transformar a sua pessoa para chegar no momento certo, para Ele te abençoar. Porque Deus tem prazer em abençoar. A bênção de Deus é tudo nessa vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida é tudo nessa vida. Deus é tudo na minha e na tua vida. Ele te abençoa na terra. Ele vai te levar para o céu. Céu eterno de glórias. Para você o adorar face a face na beleza da sua santidade. Se você serve ou vier a servir ao nosso Salvador, Jesus Cristo Nazaré. Deus é grande, é poderoso, é fiel. Aperfeiçoando o caráter antes de obter sucesso. Deus abençoe cada um que viu e ouviu este vídeo áudio meu aqui. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Desejo a todos um abençoado vida, um abençoado sucesso, uma abençoada vida para todos e suas famílias, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém!